Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para participar deste evento, muito obrigado pela presença de todos nesta tarde de segunda-feira. Bom, e desde já me perdoem eu vou ter que sair meio à francesa, meio rapidinho depois dessa exposição, porque eu tenho que pegar um avião ainda hoje. É o custo de a gente fazer muita coisa, né? Quer dizer, CBN, rádio, escrever para o jornal, escrever para o blog, né? Então o custo é esse. Eu cheguei de Nova York hoje cedo, já peguei avião para cá e amanhã cedo já estou viajando de novo. Vou para São Paulo hoje, amanhã cedo já estou viajando de novo. Aliás, tem uma história muito boa de uma amiga nossa, que na época que todo mundo tinha um filho, no máximo 2 filhos, essa amiga nossa tinha 5, né? E contemporânea, tinha 5 filhos e tinha uma profissão, ela era coreógrafa, estava mudando de profissão, estudando na faculdade de psicologia, então criava 5 filhos, tinha uma profissão e fazia uma faculdade. E a gente dizia para ela assim, mas como é que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? E ela, é fácil, eu faço tudo mal feito. Acho que é mais ou menos o meu caso, né? Você vai valendo aqui, pegando ali, acaba fazendo tudo mais ou menos do jeito que dá. Bom, eu queria dar para vocês, conforme combinado, uma visão geral da economia brasileira, mas para falar da economia brasileira é impossível fazer isso sem dar uma geral na economia mundial. A economia brasileira ela tem reflexos diretos da economia mundial. Vocês vejam ali o título. Nós temos hoje no mundo várias crises em andamento, não é uma só. Nós temos uma ameaça de recessão nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia de como o mundo hoje ficou mais confuso, nós temos uma ameaça de recessão nos Estados Unidos e certamente uma economia mais fraca e uma economia superaquecida na Índia, com inflação elevada. E inflação elevada na China e em diversos outros países, inclusive no Brasil. Inflação em alta, inclusive no Brasil, com aquecimento, enquanto outros países do mundo, como os Estados Unidos, sofrem, Estados Unidos, Canadá, México, sofrem com desaceleração. Então o mundo ficou mais complicado. Mas antes dele ficar complicado, reparem ali, os anos de 2003 a 2007 foram gloriosos para a economia mundial. Anos de crescimento muito forte e com algumas características importantes, inéditas até. Primeiro, foi um crescimento prolongado, 5 anos seguidos de forte crescimento dos países crescendo acima da sua capacidade. Segundo, foi um crescimento que não deixou ninguém para fora. Todos os países, excetuadas algumas nações africanas, sobretudo, mas todos os países cresceram, todas as regiões do mundo, os emergentes, países em desenvolvimento, Ásia, África, América Latina, todo mundo pegou o bonde nesse crescimento. E, inclusive, os países mais ricos, as zonas mais ricas, como Estados Unidos, Japão e zona do euro. Reparem ali, Estados Unidos crescendo acima de 3%, que é espantoso para uma economia de 14 trilhões de dólares. Às vezes esses níveis de crescimento da economia parecem pouco, né? Você fala, os Estados Unidos cresceram 3% e isso é muito. Uma economia que tem 14 trilhões de dólares de produto, 3% de ganho é um caminhão de dinheiro, né? 3 vezes 4, 12, vai 400 e tantos bilhões de dólares de riqueza nova produzida num determinado ano. Japão crescendo acima de 2% durante vários anos seguidos, isso é quase um milagre. O Japão ficou 10 anos em recessão, 10 anos produzindo cada vez menos, de repente conseguiu crescer, e a Europa também crescendo acima de 2%, que também é bom para a Europa, que é uma economia pouco flexível, uma economia difícil de se adaptar às novas circunstâncias. Mas vocês vejam ali, os países ricos cresceram, os principais países emergentes, como a Índia e a China, cresceram, a América Latina cresceu, puxada pelo Brasil, entre outros. Então o mundo inteiro pegou essa onda de forte crescimento. Tem 4 causas principais dessa onda de crescimento. Uma é a tecnologia da informação, né, que é essa combinação espetacular entre computadores e telecomunicações, né, computadores e telefones, que gerou a internet, que gerou a tecnologia da informação e permitiu um ganho de produtividade espetacular no mundo inteiro.
Ganho de produtividade é produzir mais com o mesmo capital e com a mesma mão de obra. Isso leva a quê? A um ganho de produção, portanto, a um barateamento dos preços. Mais produtos a preços menores. É isso que a tecnologia da informação permitiu. O segundo fator importante é políticas econômicas, né? O mundo passou por uma crise muito forte nos anos 70, aliás, uma crise parecida com a que nós estamos entrando agora. O mundo passou por uma crise forte nos anos 70, 70 a 73 foi um período de forte crescimento econômico, que terminou numa inflação e numa recessão combinados. O mundo passou por um período difícil, a inflação nos Estados Unidos foi a 12%, os juros subiram para matar a inflação e mataram a economia mundial por vários anos. O mundo só foi se recuperar a partir dos anos 80, e aí uma série de políticas econômicas bem feitas foram fazendo com que as economias mundiais se acertassem, até que, no início dos anos 2000, elas desandaram, quer dizer, começaram a colher os frutos dessas boas políticas econômicas. O terceiro fator é o fim do socialismo. É uma força muito importante. O socialismo, como vocês sabem, ele termina no final dos anos 80. O Muro de Berlim cai em 88, né, os países já vinham caindo aos pedaços, mas, digamos, a queda definitiva do socialismo é no final dos anos 80. Nos anos 90, os antigos países socialistas começam a se integrar à economia capitalista. E foi um choque. Foi um choque porque nós tivemos milhões de pessoas, milhões de trabalhadores que vinham dos países socialistas, toda a Europa do Leste, os países ligados à União Soviética, as repúblicas soviéticas e os países ali da Cortina de Ferro. Então, milhões de pessoas que passaram a se incorporar à economia capitalista. São trabalhadores, são consumidores. E os seus países geraram enormes oportunidades de negócio, né? Você precisou fazer as fábricas do mundo ocidental foram buscar uma mão de obra barata e competente nos países europeus, e além disso, são novos mercados. Eu vou dar só um exemplo. 5 anos atrás, a exportação de 10 anos atrás, o Brasil não exportava nem 1 quilo de carne para a Rússia. Hoje a Rússia é o maior comprador de carne do Brasil. O mercado cresceu. Eu estava no Paraná há 2 semanas e o pessoal lá do Paraná vende frango na Ucrânia. Isso era um mercado simplesmente fechado, a coisa de 10 e poucos anos atrás, era um mercado fechado, porque eram países que estavam do outro lado do mundo, do outro lado do muro. Havia algum comércio entre os países capitalistas e socialistas, mas eram muito pequenos. Então, o mundo cresceu, o mundo se abriu, né? Se tornou um mundo maior, e todos esses países entrando no capitalismo e demandando, portanto, investimentos, demandando negócios, e o mundo cresceu nesse sentido.